A cerimônia reuniu cerca de 800 pessoas, entre ministros, ex-ministros, trabalhadores e empresários. Lula apresentou um resumo dos seus 8 anos de gestão. Todas as ações estão registradas numa publicação de 5.000 páginas lançada durante o evento. Assista na íntegra o discurso do governador Jacques Wagner. A todos, a todas, quero cumprimentar o querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nossa querida primeira-dama Marisa, o presidente do Congresso Nacional José Sarney e a nossa querida presidenta eleita Dilma Rousseff. Me permita lhe parabenizar mais uma vez pelo dia de ontem. Presidente, queria me dirigir Queria cumprimentar todos os ministros, ex-ministros, dirigentes de empresas, de bancos, senadores, deputados federais, lideranças populares, lideranças empresariais, a todos que aqui nos encontramos para viver um momento muito especial, o registro de uma revolução democrática em cartório, o registro de uma caminhada de 8 anos que eu considero que valem 80. O registro, mais do que as obras que estão contidas nesses anais, da mudança de embocadura do nosso país, da nossa gente. O povo brasileiro hoje canta o hino nacional com mais orgulho ao proferir que a nossa pátria é a pátria-mãe gentil. O povo brasileiro se sente hoje mais parte do desenvolvimento brasileiro. Isso foi fruto da decisão de um líder sindical, de um construtor, com muitos outros, de um partido político e do presidente da República, que deu a estatura, a dimensão que esse cargo precisa. Tudo isso foi possível, querido presidente Lula, pelo seu compromisso com o povo brasileiro, principalmente com a nossa gente mais simples, mais humilde, com a nossa gente trabalhadora, a nossa gente do norte e do nordeste do país, de todas as regiões que receberam os ventos da prosperidade e do desenvolvimento. Tudo isso foi possível pela sua persistência, pela fé no caminho escolhido, pela capacidade de quebrar preconceitos, pela capacidade de estabelecer o diálogo nessa sociedade tão diversa e plural como é a sociedade brasileira, como foi feito no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Na verdade, eu gosto de dizer que a sua grande marca é a sua capacidade de diálogo, de construção de consensos, de comando de uma equipe. E me orgulho profundamente de ter participado dessa equipe como seu primeiro ministro do Trabalho, como ministro que implantou o programa Primeiro Emprego, o combate ao trabalho escravo, o diálogo entre empresários e trabalhadores, e, portanto, ser parte dessa construção. Eu tenho certeza que isso foi possível pela sua capacidade de vencer dificuldades e, como diz o ditado, sem reconhecer que era impossível, foi lá e fez. Porque várias vezes suas ideias eram tidas como impossíveis por aqueles que não tinham o compromisso que o senhor tem com a sua gente, com o seu povo, com o Brasil. O Brasil hoje não inveja. O Brasil hoje é invejado. O Brasil hoje reconhece seus problemas, mas reconhece a caminhada feita. Milhões e milhões de brasileiros, incluídos produtivamente e socialmente, e no grande mercado de massas que nós transformamos a Pátria Brasil. Esse legado o senhor vai deixar para todos aqueles que trabalharam ao seu lado, ministros, auxiliares. Esse legado o senhor deixou a mim, pessoalmente,
quando, saindo do Ministério, fui enfrentar e conseguir conquistar o governo da Bahia e poder aplicar lá muitos dos ensinamentos que eu tive como ministro do Trabalho, depois do Conselho e depois das Relações Institucionais. Me lembro perfeitamente da primeira viagem de todo o Ministério ao Piauí, onde na volta o senhor disse: quando estiverem no ar-condicionado de Brasília, lembrem que aquele povo que vocês viram lá foi o povo que nos colocou aqui e é em função deles que nós temos que governar. Andamos pelas ruas de barro, uma das cidades mais pobres, ou tida como mais pobre naquela época, exatamente para que cada ministro pisasse o pé no chão onde pisa o povo brasileiro e o povo nordestino. Me lembro de momentos como a sua responsabilidade com a economia, com o controle da economia, lhe fez ter lágrimas nos olhos. Não no primeiro ano de 2003, mas quando em 2004, ao redor da mesa que se reunia a sua coordenação, o senhor decidiu o aumento do salário mínimo, abaixo daquilo que o senhor gostaria de fazer. E à noite me lembro que o senhor me disse: será que nós nos elegemos para não conseguir fazer pelo povo que a gente quer fazer? Essa crença inquebrantável no compromisso do povo, mediado com as necessidades de superar dificuldades, lhe dá hoje o que nenhum outro presidente teve: a maior popularidade de um presidente após 8 anos de governo. Esse mesmo compromisso com a nossa gente, com o nosso país, lhe fez não aceitar conselhos de consultores de primeira hora que, durante a crise de 2005, quando alguns tentaram, pelos equívocos eventualmente cometidos, cercear e interromper a caminhada de um projeto que é a verdadeira revolução democrática no país, que é a fundação da cidadania, o senhor não lançou mão do orçamento irresponsavelmente para tentar segurar qualquer crise. E me lembro de sua frase: prefiro ser julgado pela história do que comprometer o futuro na nação, violentando a responsabilidade que nós temos que ter com a economia. Esses exemplos, como seu auxiliar, eu carrego até hoje. São muitas as dificuldades que temos para vencer ainda e que eu não tenho dúvida que a presidenta Dilma, mais um desafio que o senhor se colocou, de quebrar o preconceito, não mais contra o operário e o trabalhador, mas de quebrar o preconceito de que uma mulher também pode chegar à presidência da República. Eu não tenho dúvida que essa mulher orgulhará a todos nós e governará como o senhor governou, com os olhos na responsabilidade macro, mas com o coração no povo brasileiro, em cada homem, em cada mulher, em cada canto do Brasil. Por tudo isso, presidente Lula, eu quero lhe dizer que todos nós, pelo menos espero falar em nome de seus colaboradores, dos governadores, dos prefeitos, que foram sempre tratados com o republicanismo que o senhor ensinou a todos, onde não se olha o partido político de quem quer que seja para a obra que o povo precisa, porque a obra vai pela necessidade do povo e não pelo partido político ou pela convicção partidária de um gestor. Por tudo isso, nós lhe agradecemos o exemplo, a fibra, a determinação, os ensinamentos, e tenha certeza, nós todos temos a convicção de que a construção é coletiva, mas que não há exército sem liderança, não há exército sem comandante. O senhor foi, sem dúvida nenhuma, o grande comandante desses 8 anos, que valem 80 anos para o povo e para a gente brasileira. Sei que o que mais lhe orgulha é ver os números da inclusão social e da inclusão produtiva. Sei que o que lhe emociona é saber que a classe D está na universidade. Sei que o que lhe emociona é ler hoje na primeira página do jornal que a classe C já compra mais da metade
dos eletrônicos e de outros produtos que antes não eram consumidos. O povo brasileiro está feliz, sua autoestima está elevada, a classe política sabe da sua responsabilidade e, portanto, o senhor deixa um legado fantástico de obras, de logística, mas eu quero ressaltar, o maior legado é ter elevado a níveis antes nunca vistos a autoestima desse povo, o respeito desse país lá fora, o respeito à sua figura como liderança, como estadista, que fez brilhar não só olhos de brasileiros, mas o senhor fez brilhar olhos dos latino-americanos, dos africanos, dos países em desenvolvimento que enxergaram no senhor um líder que ultrapassa a fronteira brasileira, um líder dos oprimidos, um líder daqueles que precisam realmente de um Estado que conviva com a iniciativa privada, mas que não reze na cartilha que o privado é obrigatoriamente positivo e que o público é necessariamente ruim. Nós provamos que é possível fazer essa convivência e que é possível oferecer excelência na coisa pública, como tem aí a Petrobras, o Banco do Brasil e tantas outras empresas nossas. Na hora da crise, foram esses bancos, pela sua determinação, que garantiram o fluxo de crédito para que a gente entrasse por último e saísse primeiro da nossa crise. Presidente Lula, o senhor não vai sair de cena. Quem tem a sua história, quem tem a sua energia, quem tem o compromisso que o senhor tem com o povo brasileiro, não vai sair de cena. Eu não sei que papel o senhor jogará, essa é uma decisão sua. Mas como já lhe conheço há 30 anos, eu tenho certeza que a sua inquietude de ajudar cada vez mais o Brasil, o povo brasileiro, os latino-americanos, os africanos, o povo do mundo inteiro, logo, logo o senhor estará de novo, não mais como presidente da República, mas seguramente como comandante de um projeto que devolveu cidadania, dignidade e autoestima à nossa gente. Parabéns, presidente Lula. Eu vou dizer antes que o senhor diga, nunca antes na história desse país, um presidente, ao encerrar o seu mandato, registra em cartório a sua obra. Essa é a sua marca, porque nunca antes no país, um operário nordestino, sobrevivente, chegou a presidente para provar que com compromisso com o povo, com fé, com coragem, a gente supera qualquer dificuldade e escreve páginas nunca antes escritas na história do querido Brasil. Um abraço, boa sorte e parabéns!